Muito boa noite, sejam bem-vindos a mais uma edição do programa Informalidades, que acontece às quartas-feiras nas redes sociais do Diário de Odivelas, começando às 21h30. Uma semana é o caso de hoje, o painel masculino, na próxima semana o painel feminino e daqui a 15 estamos cá outra vez. Sabe que o nosso lema é do buraco da rua ao buraco da camada de ozono, porque as conversas são como as cerejas. E hoje vão ser, pelo menos, 2 ou 3 conversas, ou 2 ou 3 temas, como quiserem dizer. Hoje, neste programa, Luís Santos, José Carlos Pires e o regressado, depois de duas ausências não justificadas, e com direito a desconto no vencimento, temos o Daniel Simões. E vamos então começar, e começamos por Odivelas. Após a tomada de posse dos órgãos municipais e de freguesia, confirmou-se o que previmos na última edição do Informalidades, um acordo PS-PSD. Esse acordo pressupõe, possivelmente, ou quase de certeza, a viabilização de propostas fundamentais do PS, nomeadamente o orçamento e as grandes opções do plano. O PSD passou uma esponja por tudo o que disse na campanha, Luís Santos? Não. Boa noite, Henrique. Boa noite a quem nos vê lá em casa. Boa noite aos companheiros de painel. Respondendo diretamente à tua questão, eu acho que o PSD fez, para quem precisa, se queremos ir por metáforas, foi só buscar um pouco de memofante para recordar aquela que é a tradição do Conselho de Odivelas. Tivemos aqui 2 mandatos de maioria absoluta do PS, mas a memória faz-nos lembrar que a maior parte do tempo o Conselho foi governado numa parceria de bloco central entre PS e PS. Começar logo na Comissão Administrativa. Sim, e aí num projeto mais alargado, porque estávamos no processo de instalação do município, mas fizemos a partir das primeiras eleições e a partir do momento em que a coisa normalizou, houve um grande período de uma grande estabilidade numa coligação entre PS e PSD que governaram o Conselho. Portanto, aquilo a que estamos a assistir não é novidade nenhuma na história política e na gestão do nosso município, e essa é a primeira grande nota. Portanto, não há aqui nenhuma esponja. O que há, e isso há que dizê-lo com frontalidade, e há que confrontar quem o fez, houve certamente aqui um discurso político que foi dito durante algum tempo que não corresponde à realidade. E todos nós sabíamos, ou suspeitávamos de alguma forma, que podia acontecer este tipo de entendimentos. E sabemos que não se para assim tanto PS e PSD na gestão do município, ao contrário daquilo que nos tentaram vender aos eleitores durante a campanha, e portanto nesse campo eu diria que é mais do mesmo, é a continuação do que vinha de trás, e cada partido e cada força política assumirá as suas responsabilidades, sendo que eu acho que há aqui um efeito que é perverso, e com isto termino esta primeira intervenção, que é o defraudar as expectativas dos eleitores, andar a dizer-se uma coisa e depois fazer-se outra. Isto é algo, do meu ponto de vista, que corrói muito a confiança das pessoas nos partidos, e no médio prazo isto também leva a uma erosão profunda do sistema político e do sistema democrático, e pode fazer ascender outro tipo de tentativas de impor outro tipo de soluções que são muito mais perigosas, porque de facto os eleitores podem fazer escolhas com as quais eu não estou de acordo, mas eu não os reputo serem burros, e portanto percebem perfeitamente o que se passou e a forma como foram ludibriados neste processo, ou houve uma tentativa pelo menos de os ludibriar, e isso pode trazer consequências não só para esses 2 partidos, no médio prazo, a médio e longo prazo, mas para todo o próprio regime democrático. Eu acho que essa é também uma das minhas preocupações, para além daquilo que tem a ver com a gestão do território. Como menino de Odivelas, nascido e criado cá pela nossa banda, preferias maioria absoluta ou preferias isto? Eu não preferia, vamos lá ver uma coisa, eu era cabeça de lista à Assembleia Municipal por outra força política, por nenhuma dessas 2 forças políticas, e portanto, dito isto, obviamente eu não preferia nenhuma solução de maioria absoluta, ponto 1. Fosse de quem fosse. Fosse de quem fosse, mas também não preferia claramente uma solução que privilegiasse um peso diferente das forças de esquerda. Não foi esse o entendimento dos eleitores de Odivelas, e portanto a solução é a que está em cima da mesa. Podiam ser outras, as configurações podiam ser várias, os modelos de gestão podiam ser vários, cada um assumirá as suas responsabilidades.
cada um terá que responder durante os próximos 4 anos por um programa com votos. Se todos estão confortáveis com isso, eu estou com aquele programa que apresentei. Tenho sérias dúvidas que algumas forças políticas possam estar confortáveis depois das eleições com o programa que apresentaram antes e com os entendimentos que chegaram agora. Mas esse também, diga-se de passagem, não é um problema meu, do ponto de vista, porque não sou eleitor dessas forças políticas. Agora, que certamente há quem se sinta defraudado com aquilo que aconteceu, também não tenho grandes dúvidas sobre isso, porque o cartão vermelho perdeu a cor e ficou um cartão, uma espécie de livre trânsito rosa para o PSD. Daniel Simões, para além da pergunta inicial que fiz ao Luís, este acordo trocou as voltas ao Chega na complicação que poderia fazer na gestão municipal? Henrique, boa noite a ti, agradeço o convite, é bom estar de volta, cumprimentar os meus colegas de painel e quem nos vê lá em casa. O Chega foi a votos sozinho, com a sua marca, não procurou coligações com ninguém e respeitamos os resultados eleitorais. Foi assim que os eleitores decidiram e é a democracia a falar. Conseguimos um bom resultado. Se calhar ambicionávamos um pouco mais, mas também temos de ter noção que somos um partido recente e temos que trabalhar mais e conquistar mais a confiança dos eleitores. Temos que trabalhar mais, temos que mostrar. Dizer que, vou pegar aqui na questão do cartão vermelho do Luís, portanto, isto era um jogo de futebol onde o PSD contrata um árbitro, mostra cartões vermelhos a toda a gente, o PS está ali à defesa e por desvios dava muita porrada. E então era cartões vermelhos a torto e direito. No fim do jogo foram ao vídeo-árbitro e foram todos anulados os cartões. Portanto, é a forma leve que eu tenho de dizer isto. Porque, e relativamente a maiorias absolutas ou não, eu não tenho a experiência política de nenhum dos meus dois colegas de painel, mas penso que o melhor resultado, na minha opinião, uma solução deveria ser tal e qual como é na Assembleia da República, ou seja, o PS ganhou as eleições, governa, mas terá que negociar e assim dá a oportunidade a todos os partidos darem os seus inputs, ou não, depois é negociado, mas a Assembleia, por exemplo, Municipal, que é uma liga para onde eu hei de jogar agora, é soberana e terá de decidir. Assim é que é a democracia, todos manifestarem-se, todos darem os seus inputs. Assim é mais do mesmo, vai ser um rolo compressor onde o PSD, na minha opinião, e quem votou o PSD, lamento, porque não foram mudança nem alternativa nenhuma, ficaram apenas uma muleta do PS, o PS vai passar ali com um rolo compressor como tem feito. Obviamente tem feito coisas boas, outras não tão boas, mas não há margem de diálogo para os outros partidos poderem também melhorar ou não, mas pelo menos nem sequer há discussão. É uma frustração para o Chega, o não ter essa margem de diálogo? Não, o Chega aceita isso. O Chega queria ganhar as eleições. Não tivemos hipótese. Porque, aliás, quem se candidata é para ganhar. Obviamente. Portanto, nós queríamos ganhar essas eleições. Não tivemos essa capacidade. Parabéns aos vencedores. Eu, pessoalmente, não tinha noção, lá está, talvez um pouco de ingenuidade da minha parte, que se pudessem coligar depois no fim. Porque, tendo em conta a estratégia de marketing, de mudança, de alternativa e depois é mais do mesmo, fiquei um pouco surpreendido com isso. O povo português diz: se não os podes vencer, junta-te a eles. Muito bem. E com isto termino. José Carlos Pires, a mesma pergunta que fiz inicial ao... Sim. Henrique, boa noite aos meus colegas de painel, boa noite também a quem nos vê e ouve lá em casa. Eu já tinha dito aqui no último programa quais eram as duas perspectivas e a minha opinião. E, portanto, isto em todo o país houve coligações de mais variadas maneiras. Nós assistimos, por exemplo, no Porto e em Viseu, por exemplo, em que passado uma semana de haver eleições, a pessoa sai do partido e junta-se ao partido que ganhou para entrar no Executivo. Aconteceu no Porto com uma pessoa do PS, aconteceu em Viseu com uma pessoa do PSD. Vimos coligações, por exemplo, em Sintra, do PSD com o Chega, mas ao lado em Cascais o PSD coligiu-se com o PS. E, por exemplo, na freguesia da Baixa da Banheira, o Chega é a terceira força política, mas ganhou a mesa da Assembleia de Freguesia com os votos de elementos do PS e do PSD. E, portanto, houve pessoas do PS que não corresponderam àquilo que o seu secretário-geral tinha dito no Congresso em Coimbra e votaram, portanto, em propostas do Chega. PSD ou Maria vai com as outras? Eu penso que aqui tem de haver algum jogo de cintura para as governabilidades.
E, portanto, aqui eu compreendo em algumas Portanto, dessas situações. Não te choca. Aqui eu tinha dito que havia duas hipóteses. Ou governava sozinho, ia a cada unidade de votação tentando negociar ou com o Chega ou com o PSD, ou fazia uma coligação com o PSD, é igual ao que o PSD fez em Cascais. Agora, isto em termos de futuro, é isso que eu quero aqui, e não tenho nenhuma bola de cristal para adivinhar. Aqui as minhas perspectivas são: se isto correr muito bem, o PS é o partido que será mais beneficiado desta coligação. Se isto não correr tão bem, as oposições, principalmente aquela que está representada na variação, poderá ser a que conquista mais votos do contra. Ou seja, temos aqui duas Só hipóteses. precisa de mais dois. Sim, temos aqui duas hipóteses que pode acontecer daqui a 4 anos, não é? Agora, na minha opinião, se isto corre bem, quem vai ser beneficiado vai ser o PS. Até porque o Presidente não pode concorrer daqui a 4 anos, mas a pessoa, se calhar, que vai concorrer no lugar dele, também já está dentro do Executivo e que vai ser lançada durante estes 4 anos a sua imagem, aparecer, participar. Já foi lançado há 12. É isso que acontece em todo lado, em todos os partidos, e aqui não estou a criticar, é assim que acontece em todos os partidos. E depois, se isto corre mal, e se há desavenças, se os programas não são cumpridos, depois já não há cartões amarelos nem cartões vermelhos. Depois há as pessoas, não. Ao descontentamento, normalmente, depende muito bem, depois, na minha opinião, do trabalho que as oposições fizerem. E aqui temos a oposição à direita e a oposição à esquerda. Neste momento, a da direita, na minha hipótese, na minha maneira de ver, tem uma representatividade no Executivo que é muito importante na questão da imagem e na questão de estar dentro dos assuntos. Enquanto que a outra oposição só o pode fazer na Assembleia Municipal e com poucos participantes. Né? Estamos a falar, e nas Assembleias Freguesia, mas estamos a falar, por exemplo, na Assembleia Municipal, para dar uma noção, temos 2 elementos da CDU, o Bloco tem um, e o tempo, aquilo é por tempo, por pessoa, e os tempos começam a ficar muito reduzidos. Tem um, não é? Não, o livro não tem. Não, o livro não tem nenhum. Começa a ficar os tempos muito reduzidos. Ou seja, quando houver um debate de algo, o tempo do Bloco ou da CDU é muito menor em relação aos outros partidos. Não é? O do Bloco é semelhante, vai ser igual ao da Iniciativa Liberal. Que também já era. Não, o do Bloco tinha 2, a Iniciativa Liberal tem 1. O Bloco tinha o dobro do tempo, mais ou menos. Portanto, essa é a minha perspectiva, é saber o que é que vai haver. Agora, isto é assim, nas freguesias é a mesma situação. A pessoa normalmente nas freguesias conhece o Presidente e pouco mais. E, portanto, se a freguesia estiver bem, é o Presidente que é elevado. Se estiver mal, é o Presidente que é atacado. E, normalmente, o vereador A ou B ou C, que até pode fazer um excelente trabalho, pode ter uma participação muito ativa, mas nunca tem aquela imagem que tem o Presidente. Nas freguesias também. Mais alguém quer pronunciar-se sobre este tema? Luís, queres acrescentar alguma coisa? Daniel? Eu ia dizer, há bocado, queria só salientar isto. Eu acho que o PS fez muito bem, esta estratégia do PS, fez aquilo que estava ao seu alcance para garantir a estabilidade da governabilidade. Claro, não estou a tirar mérito ao PS. E acho que o PS esteve bem. Relativamente aqui ao que o Carlos estava a dizer, das freguesias, obviamente que sim, que os presidentes é que têm essa visibilidade. Agora, a população depois também terá que avaliar, não é porque eles obra fazem, pois no fim dos 4 anos tem que avaliar se está bem ou mal feita. Claro. Mas, enfim, a visibilidade não é para as outras forças políticas, por mais que elas trabalhem. Dito. Já agora só uma interpretação, eu tenho a minha, que não vou dizer. Ramada Canessas, Odivelas, Campinha Famões, coligação com o PSD. Póvoa de Santo Adrião é assim tão pequenina que não assuste ninguém, porque não há coligação. Pode não haver, mas pode, em termos de votação, estar acordado quando for aqueles documentos principais. No pacote Sim, do resto do Conselho. Quando for aqueles documentos principais, o orçamento, o plano de atividades, aquelas coisas que são as mais visíveis, não é? Para depois não governar por duodécimos e não sei quantos, pode estar, não, o PSD não vai votar contra. Abstém-se. Aliás, o PSD votou sempre a favor dos orçamentos. Portanto, isso não é novo. A menos que eu tenha conhecimento nas freguesias.
Na Póvoa não sei se votou, mas havia maioria absoluta, mas a questão Havia também maioria absoluta. que eu colocava é que também estamos a falar de executivo mais pequeno. Isso também deve ser algo que deve ser tido em conta neste tipo de análise. Exato. Pronto, É isso. é o executivo mais pequeno. Não, Era exatamente. Pronto. Era exatamente Não isso que querendo, eu queria não estando nos referir. meandros, mas a indicação que, não sei se o acordo creio que não é público. Era só para sei que saber ele se estava existe. sozinho ou não. Pronto, não, Ok. se assim não estás. Mas o acordo creio que não é público, mas a informação que vi é que o acordo abrange todos os órgãos autárquicos. Portanto, presumo Que a freguesia que implica a viabilização, pelo menos, de orçamentos, GOPs e mapas de pessoal dos documentos estruturais e das contas. Presumo também a Logo as pessoa. grandes opções do plano, Sim. que é para Isso. quem não Isso. está Sim. dentro das Isso. siglas Isso. complicadas que nós usamos. E as, para todo e as contas, pelo menos eu creio que esses documentos estruturantes do funcionamento também estão englobados no entendimento para a Póvoa e Olival. Eu diria de outra forma, não fazia qualquer sentido Exato. que não estivessem, quer dizer, era Uma questão de equilíbrio. Claro. É isso, portanto, mas Saímos pronto. daqui do Conselho de Odivelas e vamos dar uma voltinha até Belém, São Bento, qualquer coisa assim. Ainda sem a aprovação da proposta do Governo para a nova lei laboral, levou a Intersindical e a UGT a convocarem uma greve geral em conjunto. Esta será a quarta greve geral convocada em conjunto. A primeira vez foi em 28 de março de 88, as seguintes foram a 24 de novembro de 2011 e a 27 de julho de 2013. Quero saber de vocês a opinião se a greve geral deve ser feita ou não, na opinião de cada um, obviamente, e quero também uma outra resposta, uma outra questão, que é Luís Montenegro veio logo dizer que o PS e o PCP usaram as centrais sindicais que controlam para fazer oposição desleal ao governo. Daniel Simões. Olha, antes de mais, os sindicatos têm todo o direito de fazer as greves que entenderem, desde que sejam legítimas, porque isso é um direito consagrado. Ainda não conhecemos a lei eleitoral para saber, não é? Aliás, Como? não foi aprovada ainda. A lei eleitoral não foi aprovada, não sabemos se há razões ou não. Mas Desconfiamos que há. supostamente, se os Desconfiamos sindicatos que há. lutam pelos direitos dos trabalhadores, se for justo, Desconfiamos que há. se for justo, muito bem. Relativamente ao Montenegro, também admito e que ele legitime que os sindicatos sejam uma força armada dos partidos, uma vez que a UGT é afeta ao PS e a CGTP é afeta ao PCP. A única coisa aqui que tem que ser garantida é que se faz sentido ou não haver essa greve ou não, porque isso ainda está a ser negociado. Não é? Portanto, após saber o resultado da negociação, que não deixe ninguém para trás, sabemos que o subsídio de alimentação é uma coisa ridícula. É chique. Pronto, isso aí é quase um insulto às pessoas. E acho bem que as pessoas reclamem, mas é preciso negociar e é preciso que o governo negocie com os outros partidos. Todos os partidos têm que se manifestar e dar os seus inputs, até porque a AD sozinha não consegue aprovar isso. Portanto, tem que ouvir o que os outros partidos têm a dizer e negociar com eles também. É o Chega da mais de nenhum. O Chega já deu os seus inputs. Até te posso dizer, olha, que questões têm a ver com os direitos à amamentação, o trabalho por turno, o trabalho suplementar, a precariedade, é de coisas. Todos os outros partidos também têm a mesma visão, com certeza. Cada um tem a sua visão. Não se pode usar esta ferramenta, na minha opinião, como, ou seja, a greve geral, como forma de intimidar o governo. Eu percebo o que é que o Montenegro quer dizer com isso. Resta saber se essa é efetivamente a ideia dos outros partidos, que eu também não sei sobre isso. José Carlos. Olha, e primeiro de tudo quero dizer que eu, como funcionário da Carris, até há bem pouco tempo, fiz todas as greves gerais e penso que ainda falta aí uma. Em 2007 penso que houve uma greve geral, mas também não tenho a certeza, de memória, não vinha documentado com isso, mas 2010, 2011 e 2013 houve de certeza. E, portanto, os sindicatos são eleitos pelos seus trabalhadores. Os delegados sindicais são eleitos pelos seus trabalhadores. As comissões de trabalhadores são eleitas pelos seus trabalhadores. E, portanto, eu sei, porque nós na Carris inicialmente tínhamos um sindicato só da Carris e do Metro, Transportes Urbanos de Lisboa, e depois passámos a uma federação dos transportes, e depois apareceram N sindicatos na Carris. A Carris tem sindicatos da UGT, tem o sindicato intersindical, e tem sindicatos que são chamados independentes. A Associação de Motoristas... Que alguns são um pouco independentes. Mas são considerados independentes.
E, portanto, quando foi estas situações da greve geral, houve uma grande unidade de todos os sindicatos. Na minha perspectiva, neste momento, com toda a razão que tenho, e, portanto, plena razão, porque foi apresentado um anteprojeto há 3 meses em que tem mais de 100 medidas de alteração. E muitas delas bastante gravosas para todos os trabalhadores. Queres citar algumas? Da amamentação, problemas do Código do Trabalho, problemas da precariedade do trabalho, das horas suplementares, problema, por exemplo, de o pai ou a mãe, ou os dois, têm crianças e podem trabalhar à noite, os dois, ou ao fim de semana. Portanto, e nós Sempre a mexer é para melhorar. E nós sabemos que à noite e ao fim de semana não há infantários, por exemplo. É fácil durante o dia os pais estarem a trabalhar, porque os deixam nos infantários, nos jardins de infância, e há uma série delas, portanto, bastante importantes. Mas também queria aqui dizer que naquela altura, se calhar, era mais fácil fazer a greve. Agora, neste momento, o trabalhador quer fazer a greve, ele vai fazer a greve, eu acredito que vai ser uma grande greve geral, mas depois há aqueles problemas que é, nós olhamos para o fim do mês e aquele dia da greve geral faz-nos falta. Só quem não fez é que não sabe a falta que faz. E nós na Cris chegamos a fazer às vezes mais que uma por mês. E as pessoas, muitas delas, já contam os tostões. E depois há outro grande problema. Nós temos uma grande maioria de trabalhadores... Desconta só um dia ou tem agravamento? Não, desconta um dia. O dia de greve é descontado um dia. E o subsídio de alimentação? Tira tudo, desconta tudo. Em vez de receber, por exemplo, 20 subsídios de alimentação, recebe 19, um exemplo. Se trabalhou 19 dias. Depois, há aqui uma outra circunstância. É que nós cada vez temos mais trabalhadores que são contratados por empresas e colocados por empresas próprias de contratar trabalhadores. Em outsourcing. E depois temos muita gente a contrato. E há sempre aquela pressão, se fazes a greve... Vais-te embora. Exatamente. Pois o que nós temos assistido, por exemplo, eu há bocadinho vinha aqui para o programa e vinha ouvir uma pessoa que até nem é de esquerda, que ninguém considera de esquerda, mas vinha a contar que um dos melhores palácios que o governo tem, no centro de Lisboa, foi todo restaurado, vale com renda de milhares de euros mensal, e foi oferecido à CIP. Estamos a falar aos patrões deste país. Estamos a falar de um palacete no centro de Lisboa. Oferecem-se tanta coisa ao CIP, não aos patrões, portanto... Quer dizer, não há mais dinheiro, por exemplo, para o subsídio de alimentação, vamos pôr a hipótese. Mas há para isto. Depois nós vemos os lucros da banca. Vemos os lucros das grandes empresas. Vemos os RCs a baixar. E o que nós vemos é, por exemplo, cada vez temos 1.500.000 pessoas sem médico de família. Temos cada vez os ordenados mais baixos. A nossa média de ordenados, comparado com os outros países têm uma evolução positiva, nós temos negativa. Temos dificuldade, os jovens, grande parte deles tem dificuldade, por exemplo, em ter uma habitação própria. E cada vez, isto são estudos, não sou eu que estou a dizer, são estudos, cada vez fica mais tempo em casa dos pais. Se antigamente a média era, por exemplo, até aos 22 anos, agora se calhar até aos 30. Portanto, há aqui uma série de situações em que tudo isto junto é as dificuldades, por exemplo, nos hospitais, é alunos que continuam sem professores, há uma série de situações. Tudo isto leva com que esta greve seja uma greve que seja oportuna e não é uma questão política. Porque esta questão política, eu, por exemplo... Mas temos que não tenha a participação desejada devido a esses fatores todos? Eu acho que vai ter uma grande participação. E só não, se calhar não vai ter mais destes fatores, mas vai ter uma grande participação. E depois esta questão que tu puseste de parte política é curioso. Ainda ontem estava a ver num canal televisivo um comentador que disse, mais que uma vez, antes das eleições legislativas, que o PCP ia deixar de existir na Assembleia da República. Portanto, ia ser reduzido a 0. Ainda lá ficaram 3 membros. Não é? E ontem estava a dizer que o PCP consegue parar o país. Mas aqui há alguma coisa que não está bem. Quer dizer, há um mês, ou há 2 meses, ou quando foi as eleições, não tinha ninguém na Assembleia da República. Portanto, era um partido pequeníssimo. E agora já para o país. É preciso ver que há pessoas de todos os partidos, em todos os sindicatos. E, por exemplo, eu lembro-me, eu falo por experiência própria. As pessoas trabalham? Nos sindicatos da UGT havia muita gente do PSD.
Eu lembro-me, por exemplo, que havia uma tendência, que era a tendência dos trabalhadores sociais-democratas, dentro dos trabalhadores ligados aos sindicatos da UGT. E que tinham uma grande força, principalmente nos setores bancários, seguros, escritórios, no CITES, por exemplo. Nós na Cris tínhamos o CITES, o sindicato ligado ao UGT dos escritórios, tinham uma grande força. E, portanto, será que essas pessoas hoje, porque são do PSD, estão a favor de serem destas 100 alterações? Eles também devem comer. Exatamente. Esta é a minha questão. Luís, Isto há muita coisa por onde pegar, pega onde quiser. mas vou começar por esta questão política porque me faz muita impressão esta ideia de que deste discurso que nós, que somos os três militantes de partidos e já participámos ou estamos a participar em campanhas políticas e certamente já ouvimos muitas vezes dizer-se que os partidos não servem para nada, o discurso antipartidos. E aquilo que o Primeiro-Ministro fez foi fazer um discurso igualmente perigoso anti-sindicatos. Porque dizer que os sindicatos são braços armados, seja de que partido for, é um discurso que é altamente perigoso porque os sindicatos são instrumentos fundamentais para o funcionamento da democracia. E isso é aquilo que estou a dizer. É mesmo para o funcionamento da democracia. E nós vemos isso. As democracias mais fortes que nós conhecemos. Exatamente, à semelhança dos partidos. E por isso eu fiz o paralelismo. Porque os países onde temos a maior taxa de sindicalização, temos sindicatos mais fortes, são, em muitos casos, na Europa, e são os sistemas com os quais nós nos comparamos, são os países nórdicos. E são altas taxas de sindicalização. Portanto, se há um problema que nós temos em Portugal, não é se os sindicatos ou se as centrais sindicais são controladas pelo partido A ou B. É uma baixíssima taxa de sindicalização. E esse é o primeiro problema. Tem que se fomentar a sindicalização, a consciência dos trabalhadores, e para que os trabalhadores decidam sobre as formas de luta que devem adotar. E, portanto, porquê é que achas que diminuiu a participação das pessoas? Foi a cota? Não terá sido? Não creio que seja uma questão de cota, creio que é uma questão primeiro, é uma questão geral de participação cívica. Exato. Onde tem havido um decréscimo da participação. Vemos isso em várias questões. Vemos isso na participação eleitoral, vemos isso em outros estudos e, portanto, se calhar também é preciso pensarmos um pouco novas formas de envolver as pessoas, conseguir comunicar com elas e trazê-las outra vez para a participação cívica nos vários níveis, seja nos partidos, seja nos sindicatos, seja nas comunidades, nas associações locais, tudo isso percebemos nestes vários universos que há uma grande incapacidade de renovação de pessoas, de abertura e de captar novos participantes. O Zé Carlos está aqui, tem experiência larguíssima em várias destas áreas e certamente concordará comigo neste diagnóstico. E, portanto, é uma questão muito transversal. Agora, voltando à questão dos sindicatos e à greve, acho que é mesmo muito perigoso estar a dizer isto e depois dizer sublinhar aquilo que o Zé Carlos disse, que eu estou completamente de acordo, que é a greve geral é legítima porque foi decidida pelos trabalhadores, que são eles que integram os sindicatos e são eles que têm de decidir. E, portanto, se eles decidiram, primeiro de tudo, é legítimo. E, portanto, faz sentido porque quem se sente representado por aquelas estruturas assim o determinou. E, portanto, tal como um partido tem um determinado tipo de iniciativa legislativa e é completamente legítimo que o tenha, também é legítimo que os sindicatos o tenham. Dir-me-ão, a lei ainda não é conhecida, ainda não foi aprovada, não faz sentido protestar. Eu digo ao contrário. Eu lembro a TSU de 2012 de Pedro Passos Coelho. Não tivesse sido a rua e a TSU tinha passado. E o facto é que uma manifestação de rua, que se calhar salvaguardando aquilo que se passou na década de 70, num período de instalação e de estabilização do processo democrático, terá sido provavelmente a maior manifestação de rua acontecida em Portugal, de setembro de 2012, que não foi nenhuma greve geral, foi uma manifestação. E o facto é que o governo maioritário PSD-CDS recuou. E curiosamente foi esse governo que também enfrentou 2 greves gerais. Há aqui um padrão que me parece muito claro. E depois queria só terminar sobre as questões concretas, que algumas delas estão em cima da mesa, várias delas foram faladas. Faz-me de facto alguma impressão daquilo que são conhecidas dessas 100 medidas e daquilo que é conhecido. Estamos a falar de um governo de direita que vira e mexe, como se costuma dizer, fala de família e da importância do apoio à família, e depois tudo o que nós vemos vai ao arrepio desse tipo de discurso e dessa parte. Ou seja,
aquilo A que o Zé família Carlos deixou de ser dizia, sagrada. a questão não é ser sagrado ou não ser sagrado, é se nós queremos ou não queremos proteger determinados grupos, determinadas pessoas com determinadas características. Nós podemos todos dizer que queremos promover o aumento da natalidade. E a seguir dizemos aos pais, meus amigos, vocês que têm filhos pequenos que dependem de vocês vão trabalhar 24 horas por dia, 7 dias por semana, em função daquilo que o vosso patrão quiser. É isto que vocês vão fazer. E vocês não têm esse poder de dizer que não. E, portanto, um casal que de repente passa a ter que trabalhar ao fim de semana, como é que um casal pode fazer isto com um filho pequeno? Não pode. E nós depois a seguir podemos ter todos os discursos sobre a promoção da natalidade. O governo a seguir vai criar creches noturnas para substituir os pais que vão trabalhar. Eu agradeço muito, Ricardo Araújo Pereira, que tenhas vindo aqui fazer uma boa piada, porque sabemos que não vai acontecer. E, portanto, mas temos isto, mas temos outras questões. Temos aqui a questão do trabalho por turnos, que aqui já foi referida também, ou a questão da contratação coletiva, a questão do banco de horas que vai voltar a ser individualizado, ou temos, por exemplo, uma questão que é mais recente, que tem que ver com o trabalho remoto, o trabalho à distância, em que os trabalhadores podem ser retirados dessa condição sem haver qualquer tipo de necessidade de justificação. Mas, curiosamente, e se calhar já lá vamos a seguir, faz-se esta alteração no mesmo momento pelo mesmo governo que diz que quer espalhar a inteligência artificial por tudo quanto é lado. Se calhar se começassem pela própria casa, com a inteligência natural, já era um bom princípio. E com algumas medidas, com alguma justiça social. Aquilo que é conhecido deste pacote são medidas claramente de regressão dos direitos. E uma regressão bastante acentuada. A mim, pessoalmente, faz-me sentido que haja uma greve geral. E acho mesmo que deve acontecer antes. E deve acontecer enquanto há processo negocial. Também para se perceber e para que os intervenientes políticos que têm legitimidade para tomar as decisões, nomeadamente no âmbito da Assembleia da República, percebam qual é a sensibilidade da população em geral e possam também tomar a sua posição política também, eu não diria condicionados, mas também influenciados por isso. E acho que compete aos sindicatos também cumprir esse papel. A greve geral é um dos instrumentos que está nas suas mãos e, como disseste no início, e vou terminar, existiram 4 greves gerais, o que significa que esta será a 4ª greve geral convocada em simultâneo pelas Sim, duas. esta é a 4ª, sim. Convocada em simultâneo pelas duas centrais sindicais. Isto significa, vamos lá ver uma coisa. Já houve apelos à greve geral, só já houve apelos, já houve greves gerais marcadas apenas por uma das. E a 2010 também foi só pela CGTP. Quem é que estava no governo? Em 2010 estava. Claro, se fosse o PSD eram as duas juntas. Pronto, exato. Pronto, mas a questão é. 2007. E 2010 também foi a que referiste há pouco também. Foi só convocada pela CGTP. Ou seja, para estarem as duas centrais, que terão as suas diferenças, têm as suas formas de ver o mundo e as suas perspectivas diferentes, e representam pessoas diferentes, unidas nesta convocatória, significa que alguma coisa que, na perspectiva de quem representa os trabalhadores e dos próprios trabalhadores, alguma coisa de grave se está a passar, porque 88, 2011 e 2013 não há propriamente aqui um padrão. Não podemos dizer que é um instrumento que esteja a ser utilizado demasiadas vezes, nem com muita parcimónia, não é uma coisa que. Não estamos a ver copos de água, não é? E portanto acho que isto significa mesmo que há aqui um ataque muito, muito feroz a alguns direitos e claramente há aqui uma tentativa de reversão. E chamava, por exemplo, a atenção, agora sim vou terminar com este assunto, que é uma questão que também me toca, que tem que ver com, para voltar às questões da família, com a questão do luto gestacional. Independentemente de poder ser compensado por outros dias, a ideia de suprimir da lei, a ideia do luto gestacional, é um pouco revelador de um determinado tipo de postura, de um conjunto de assuntos que se ignoram e daquilo que é a falta de consciência do que pode ser o sofrimento de pais e mães que passam por momentos de perda que são irreparáveis. E que pelo menos havia e que não dá para fazer 3 meses depois. E não dá para fazer 3 meses depois, não dá para fazer de outra forma e deve ser descrito com aquilo que é. Não é uma baixa. Lamento, não é uma baixa. Não é um nós que parte um braço. Concordo em absoluto contigo. E isto faz mesmo muita confusão. E apoio psicológico também. Claro. E depois ter todas as outras componentes. Exatamente. Porque a partir daqui, se assumirmos que o luto gestacional merece um cuidado específico, a seguir temos que olhar para que acompanhamento é que esse cuidado específico deriva. Porque quando eu parto um braço, eu tenho baixa e a seguir vou ter fisioterapia. Claro. É a mesma coisa. Temos que olhar para as coisas como elas são. Não é encapotar como foi um incidente da gravidez. Não é um incidente da gravidez. Não é um estar grávido e deixar de estar.
Eu acho que revela um bocadinho uma Mas certa só falta de as mazelas sensibilidade. físicas é que são visíveis, sabes? A doença mental é a mesma coisa. Pois, E é psicológico. pois é isso. É isso. Eu só quero acrescentar uma coisa. A Intersindical é uma central sindical antes do 25 de Abril e que fez, muito antes do 25 de Abril, lutas muito importantes nos vários setores. Estou-me a lembrar dos tipógrafos, dos vidreiros, dos transportes, da marinha. A greve das malas foi muitas vezes. Sim, era proibida agora pela lei que está atualmente. Sim. E também quero dizer que a Intersindical tem neste momento mais de 500 mil associados, portanto sindicalizados em sindicatos de Intersindical. Portanto, já viram, portanto, se o PC tivesse 500 mil votos, não tinha só 3. Não tinha só 3. Mas há de todas as tendências de esquerda. Há pessoas do PS dentro da Intersindical. Até há pessoas que são eu partidárias. conheço, e pessoas que claramente que são partidárias e votam noutros partidos. Exatamente. Agora, Assim, para o o Central GT Sindical é um estar, partido. para o GT estar nesta greve geral, o GT que, desde a sua fundação, assinou quase todos os contratos coletivos, Alguns acordos. assinou todas as concertações sociais, assinou contratos coletivos, alguns deles nada beneficiários para os trabalhadores, porque agora as gestões, as administrações, quando um sindicato assina, ela, portanto, faz esse contrato para todos os empregados, assim se pode chamar. E eu lembro que na Carris houve várias guerras por causa dessa situação, que houve coisas assinadas que era uma minoria de trabalhadores, porque o CITES representava uma minoria de trabalhadores e o CITRA, que eram os sindicatos do UGT daquela altura, e criou muito polémica. E, portanto, para o UGT estar nisto, não é só também as questões políticas, mesmo as questões sindicais e estas questões que aqui já foi focado por nós três, deste contrato, deste projeto, se assim se pode chamar, que foi apresentado em julho, se não me engano, finais de junho, princípios de julho, e que, portanto, é muito mau. Deixa-me dar aqui uma nota, só ir ao encontro daquilo que o Luís disse aí, e bem, o Luís há bocado falou aí que os sindicatos têm uma... devia haver basicamente abranger mais trabalhadores, não é? Tendo em conta a mão de obra e A porta está aberta, os trabalhadores só não entram se não quiserem. Exato. Mas os trabalhadores também têm que perceber quais são os benefícios que têm ao aderir a um sindicato. E às vezes o próprio sindicato presta um mau serviço aos trabalhadores. E vou dar aqui um exemplo. Não vou mencionar o sindicato, nem a central sindical a que ele pertence. Uma situação de irregularidade do Código do Trabalho, de lesar os direitos do trabalhador, onde o trabalhador recorre ao sindicato. Os advogados e os delegados sindicais geriram mal aquele problema. Em casos de outros colegas, tentaram os acordos para não terem trabalho, que não era aquilo que favorecia ao funcionário, para terem menos trabalho, ou até porque conhecia o dito advogado da empresa, ou até, costuma-se dizer, e vou falar aqui numa gíria, metem as patas e acabam por não defender o funcionário devidamente. Ou seja, isso desacredita os funcionários, os outros que não são sindicalizados. Como? Terá sido uma exceção. Não, então são várias exceções, menos dentro daquela atividade profissional. Portanto, desacreditou alguns funcionários de se... E sabes o que é que acabou por acontecer? Recorreram a um grande advogado de direito do trabalho que supostamente quer extinguir com um partido político por causa de uns outdoors, quando ele há uns tempos atrás tinha uns outdoors piores ainda, e ele efetivamente resolveu-lhe o problema. Ou seja, mostrando que os advogados e aquela unidade sindical está aquém daquilo que é as exigências dos trabalhadores. Também estás a falar do melhor advogado de direito do Mas trabalho. eu acho que não metendo Isso não tenho dúvida. não metendo no assunto concreto, mas aí também compete aos trabalhadores, no limite, mudar as direções dos sindicatos. Tentaram fazer, Pronto. para aquilo. Às vezes não se consegue, mas eu também acho que os partidos também não são perfeitos e também falham. É verdade. É a mesma história. É verdade. Eu acho que isso, ou seja, isso não... Não são situações isoladas. Claro, não. Ali não são. Eu acho que Naquela atividade não. problemas vão de existir em todo Não lado. sei qual é o sindicato, Isso sei não- qual é a autoridade, não sei desmerece- qual é o caso que referiste. Um dos casos que referiste. Não desmerece o papel dos sindicatos. Agora, não significa que... É preciso que as pessoas que estão nos sindicatos efetivamente defendam e trabalhem. Não é estar lá porque sim.
Isto é a minha ideia. Mas Estou elas lá são para representar eleitas. alguém. Mas elas são eleitas. Mas isso é- todas- Eu não estou a pôr em causa. Ouça, uma vez a gente Aliás, sincero. todas as generalizações. Não estou a pôr em causa generalizações são nem a problemas. orgânica, nem a parte democrática da eleição. Estou a pôr é quem tem competências de efetivamente defender o trabalhador, seja na parte jurídica ou whatever, não estão a fazer um bom trabalho. Ou não fizeram naquelas situações, que foram várias. E depois havia aqui. Todas do mesmo género? Todas do mesmo género. E houve, inclusive, de uma outra central sindical, um outro sindicato da mesma área, que resolveu aquilo de uma forma coletiva, não é? Porque aquilo era um grupo, de uma forma coletiva, vamos pôr, com mais 40% daquilo que o outro tinha conseguido. Porquê? Porque ainda lá foi esgravatar, foi conseguir, não houve cá negociações, é isto, é a lei, é o cumprimento da lei, vocês têm que cumprir, vamos para o tribunal. E então conseguiram um acordo muito mais vantajoso, não com os 100%, mas com os 80%. Eu acho que isto é um bocado por aí. Nós, quando defendemos os outros, temos que ir até às últimas consequências. Nos meus 45 anos de atividade profissional, nunca fui delegado sindical, não que tivesse sido convidado, fui mais que uma vez convidado, mas tinha outras ocupações que não me permitia tocar muitos instrumentos ao mesmo tempo. Mas fui eleito. Mas permitia estar de pontapés na bola. Sim, mas São escolhas. fui eleito como delegado dos trabalhadores administrativos da Carris na Comissão de Disciplina, que é uma comissão paritária que tem 4 elementos, um administrativo, um das oficinas, um do tráfego elétricos e elevadores e outro do tráfego de motoristas. E depois tem 4 pessoas da administração. E é por onde passam todos os casos de disciplina. Disciplinares? Todos. E depois tem um advogado que dá o apoio e o serviço administrativo que dá o apoio. Reúne-se, naquela altura havia muitos processos, reuníamos, não digo quase todas as semanas, mas 15 a 15 dias, e às vezes todas as semanas. Agora, felizmente, pelo que eu sei, reúnem-se menos vezes, mas eu fui eleito e havia mais que uma pessoa para aquele cargo. E os meus colegas administrativos elegeram-me, portanto, por 2 vezes, mas vai de mandatos de 3 anos, ok, a cada um. E, portanto, os delegados sindicais também são eleitos, as comissões de trabalhadores também são eleitos. Muitas vezes, como o Luís dizia, o que acontece é que isto é como nos clubes, é como nos bombeiros. Não há pessoas para este tipo de trabalhos. São trabalhos que a pessoa, eu, por exemplo... Tem que dar muito. Do seu tempo. Tem que dar muito e Eu, por receber exemplo, nada. eu digo que a minha mulher foi mãe e pai dos meus 3 filhos. Porque eu saía de manhã às 7 horas para ir para a Carris, e depois saía da Carris e ia para os clubes. Ou para treinar ou para dirigente. E chegava a casa, eu via-as elas a dormir, às vezes quando entrava um bocadinho mais tarde, ainda era eu que as levava à escola, naquela altura que elas eram mais pequenas, andavam no jardim infantil e portanto deixava-as lá no jardim infantil logo bem cedo, para chegar à Carris a horas, mas depois à noite, quando chegava às 11h30, meia-noite, já estavam a dormir. Isto não foi 1 ano, não foi 2, não foi 3, não foi 5. E portanto, não há muita gente que sujeite-se a fazer isto, seja numa associação de bombeiros, seja numa associação desportiva, numa associação cultural. E o associativismo, sim. E nos centros urbanos, aqui é que é esta questão que é importante destacar. Nos grandes centros urbanos é mais difícil que nos pequenos centros urbanos. Porque nos pequenos centros urbanos, conheço um pouco deste nosso país todo na área desportiva. É mais fácil naquela aldeia que tem 500 habitantes arranjar direção para o clube, direção para o rancho, direção para aqui e para lá, porque as pessoas... Há mais bairrismo. E aqui É a única as pessoas coisa que há ali. são um dormitório. Às vezes nem nos conhecemos, há as pessoas todas no mesmo prédio, porque entramos de manhã e saímos à noite. E, portanto, o que é que está a acontecer? Está a acontecer que há grande dificuldade deste associativismo. E quando eu falo da dificuldade do associativismo, não estou a falar só do desportivo nem do cultural. Estou a falar também na área dos sindicatos, na área própria da política. E nos partidos? Dos partidos. Na verdade, ninguém quer vir para aqui para o voluntariado. As pessoas têm noção Exatamente. ou a ilusão. É os taxos, não é? É. As pessoas tivessem noção do que é que tem que se dar e do que é que tem que se abdicar e do que é que temos que fazer. E as pessoas não acreditam que a gente deixe estar a servir. Independentemente de nós termos divergências da divisão, cada um à sua maneira está a tentar fazer o melhor para elas. As pessoas não veem isso dessa forma. Veem isso como um tacho. Veem isso como... não posso dizer o palavrão, mas Deixa os eu parasitas... concluir. Não. Como? Não, é isso, desculpa. mas é isso. E é esta questão das outras pessoas verem estes cargos. Então isto vai para ali para ganhar dinheiro. Isto vai para ali é para comprar um carro. Isto vai para ali não sei quantos. Que leva as pessoas a afastarem-se.
E conforme se afastam, também se afastam dos sindicatos. E depois é menos a cota, não sei quantos. E depois só se lembra do sindicato quando tem um processo disciplinar ou tem qualquer coisa que é preciso e que precisam do advogado. E então já não é o advogado do sindicato, é o advogado que depois tem de arranjar ou tem de pagar, e não é tão barato como isso, como nós sabemos. E portanto também é esse um grande problema às vezes da vida associativa, se assim pode dizer, em todos os ramos. Conclui. Desculpa lá. Daniel, tinhas alguma coisa a dizer? Não, eu estava, basicamente já disse tudo, é que as pessoas vão ao encontro daquilo que o Carlos estava a dizer, que é, as pessoas olham para as pessoas que estão aqui a dar o seu tempo. Eu acredito que alguns, não acredito que tenham aqui alguns interesses obscuros, também não sejamos ingênuos. No meu caso não, nem acredito no caso aqui dos meus companheiros, parece que já não está na política ativa, mas o Luís está. Eu não. As pessoas estão aqui a dar o melhor que podem dentro daquilo que é a sua disponibilidade, quer de ideias, quer de projetos, whatever, seja o que for. E há muita gente que tem... as pessoas, nomeadamente os eleitores, só se lembram da política quando é a altura de eleições. E depois tabelam as pessoas que A estão... grande maioria nem nessa altura se lembra. É verdade, menos de metade do Conselho votou, mas pronto, whatever. Mas as pessoas tabelam a política local pelo aquilo que é a política nacional. Isso está errado. As pessoas deviam ver mais interesse pelo aquilo que os seus representantes fazem, quer nas assembleias. Tiveste Assembleia 4 anos Municipal... numa Assembleia de Freguesia. Como? Tiveste 4 anos numa Assembleia de Freguesia. Sim. De certeza que não ocupas os dedos das duas mãos a contar as pessoas que participaram nas Assembleias. Posso pessoas, dizer... não sim, dos aparelhos sim, dos partidos. Sim, contei uma vez ou duas. Quando foram lá, por exemplo, uma associação fazer uma reclamação específica, lá está, e as pessoas só lá vão para reclamar. Portanto, não há aqui uma... Vamos dialogar, precisamos de ajuda. O que é que podemos fazer para resolver isto? Não, as pessoas vão reclamar. As pessoas também têm que aprender, digo eu, que as pessoas que aqui estão para tentar ajudar de alguma forma, independentemente de ser partido A, B ou C. Agora, reclamar só por si, isso é de barato. É preciso encontrar sempre uma solução. Estou a falar bem ou sou Luís? Não, é que ele agora fez-me lembrar o líder dele, também reclama para tudo, mas ainda não vimos uma proposta de solução. Eu estou constantemente a levar aqui com estas piadas. Não, mas isto- pronto, isto eu não é- estou em fair play. Isto Não não é foi do- piada, foi uma constatação. Isto não é do buraco da exato. rua ao buraco do Azor. Mas é só para o meu buraco. Mas não faz mal. Eu lido bem com Não, isso. Tem fair play. É para todos. Não, mas deixa-me dizer diz. sobre a participação, porque eu acho que isso é um dos males, que é, nós temos um problema de facto de participação política. Nota-se isso nas assembleias. E é um bocadinho isso, a ideia de que as pessoas só lá vão quando têm de facto um interesse, mas também, diga-se de passagem, a maior parte também não há um grande esforço. E aí Tu, quando não é culpa de mais tens uns assembleias do de que outros. freguesia a colocarem no Facebook, no próprio dia da Assembleia ou no dia Exatamente. anterior, Exatamente. tu queres... Nós propusemos isso. Eu peço desculpa, deixa-me só dizer isto, e vou puxar a brasa à minha sardinha, e o Daniel estava lá. A Assembleia de Freguesia de Ramada e Canessas tem no regimento que as assembleias são transmitidas online. Isso já foi... Tem no regimento. Está escrito no regimento. O regimento foi aprovado no mandato senhor. passado. Na mesma Assembleia em que o regimento foi aprovado, foi-nos dito que isso não ia ser cumprido. E nunca foi. Porque não havia orçamento, porque não há isto... questões técnicas, É. Peço desculpa. Fazer hoje um dia uma transmissão para as redes Como nós sociais, estamos a fazer, muito com o fácil. como nós estamos a telemóvel. fazer, um telemóvel é suficiente. Então, não. Nós não podemos querer que as pessoas participem também numa coisa que não Eu se não dá a acredito. conhecer. E não Sim, é verdade. acredito. É verdade. Não E este é um acredito que problema. nenhuma sede junta não tenha net capaz de fazer uma transmissão em direto. Portanto, só precisa de um telemóvel e de alguém que carregue no botão. Pronto. Eu acho que é mais vontade política. Claramente é uma questão de vontade política. É esconder. Mas Essa- depois essa depois nós não podemos queixar-nos de que as pessoas também não participam, porque Claro. não nos damos a conhecer. E depois cada um defenderá os seus pontos de vista legítimos, uns me causam mais confusão, outros menos, não é indiferente. Cada um. Mas se nós não nos dermos a conhecer, É verdade. enquanto órgão, enquanto representantes, depois a seguir não podemos dizer, vamos chegar lá fora e toda a gente nos vai dar palmadinhas nas costas porque... Ou então vamos dar Quem mostrar somos cartões nós? vermelhos. Ou toda a gente vai participar, as pessoas agora vão passar a ir às Assembleias de Freguesia no dia 20 de dezembro. Alguém tem a noção de que existe uma Assembleia de Freguesia para aprovar um orçamento? Às 10 da noite. Das opções do plano.
às 9 Qual é 9 da noite, sim. às 9 da noite em que sai. Qual é essa? Não sei, não estão Qual é o marcadas, exemplo? mas aconteceu. A última Assembleia que eu fui de Ramada e Carenças não foi a 20 de dezembro, o ano passado, foi algo deste género, para aprovar orçamento e golpes. Eu não digo que não tenha que ser por causa das questões burocráticas e legais. Eu não estou a questionar a data em si, mas estou a dar o exemplo. Se as pessoas não tiverem o mínimo de conhecimento que estas coisas existem e houver o mínimo de O cultura de problema acompanhamento... é a capacidade de mobilizar as pessoas para... Mas é preciso mostrar-lhes que isto... Primeiro, é preciso mostrar-lhes que as sessões estão abertas, Isso. que elas podem assistir, não há problema nenhum, não têm que Divulgar intervir, mostrar que elas podem existir. Agora, hoje em dia também temos muitas formas, também temos que alargar as formas de participação. Não é? Temos o YouTube, as transmissões online são uma ferramenta, são mais uma ferramenta que tem que ser utilizada. Agora, aquilo que dizias de ter assembleias de freguesia que divulgam no próprio dia nas redes sociais, É verdade. que vão ocorrer nesse dia, É verdade. isto é esperar que ninguém Isso é um boicote à população. É esperar que ninguém Eu acho que é importante as pessoas perceberem até o que é que os eleitos estão lá a fazer e o que é que estão a aprovar e o que é que estão... De que forma é que se estão a representar. Isso era muito importante. Eu estou completamente à vontade disso. Há pouco disse-se aqui que as pessoas só conhecem os presidentes de junta. Exatamente. E bem, esse é o facto. E diria que em alguns casos conhecerem o presidente de junta já é uma sorte. Então nos nossos meios muito urbanos, eu diria mesmo isso. Conhecerem o presidente de junta já é uma sorte. Depende do presidente de junta. Sim, também, mas olha que mesmo assim, se fôssemos a ver, mesmo em alguns casos, eu vou dizer ao contrário, desde que o Ilídio Ferreira deixou de ser presidente de junta, não tivemos ninguém que tenha esse nível de penetração na população em termos de E desde que o conhecimento. Guerreiro morreu. E desde que o Guerreiro morreu, sim. Pronto. Não tivemos ninguém. E porque também a cultura política tem mudado e, portanto, tudo isso mudou. Mas nós não podemos dizer isto e continuar a comportar-nos como sempre nos comportarmos. Os órgãos não podem continuar a funcionar da mesma forma como sempre funcionaram. Nós dizemos, só é conhecido o Presidente e mais ninguém é reconhecido o trabalho das oposições. É verdade. Nós aqui falamos, ser oposição não é vergonha nenhuma, não tem mal nenhum. Bem pelo contrário. No contrário, exatamente. Bem pelo contrário. Agora, isso também tem que, as pessoas também têm que perceber o que é que as oposições Tu és podem mais fazer. novo, mas houve muita gente que lutou para que pudesse haver oposição. É isso. Isso é um desrespeito. Aliás, a abstenção e não sei o quê, é um desrespeito por essa gente toda. Mas Os votos em todos os partidos, um voto em qualquer partido tem exatamente a mesma legitimidade um voto na CDU do que um voto no Bloco. Não vou falar no Chega, pronto, estou a brincar. Não é isso. Um voto em qualquer partido. O voto em si tem a mesma legitimidade, tem o mesmo valor. É o voto de um eleitor. Não é outra coisa. E, portanto, nas eleições do país. certo? Porque se for no Benfica já não tem. No Benfica Não, mas, e por no exemplo, Sporting já não tem valor. Podemos falar desse assunto. Pode ter, mas- o sócio pode ter um voto ou pode ter 60, mas pronto. 50. Mas é uma parte, é uma parte. Continua, desculpa. Eu só queria... Eu sei que vamos a falar aqui das suas participação, mas faltou-nos uma coisa sobre a greve geral que eu gostava muito de querer dizer. Mas que Sim, mas estamos a aproximar-nos do fim do dia e eu ainda queria ver outra coisa. Ok, mas vou ser rapidíssimo, até porque vem ao encontro desta discussão que estávamos aqui a ter e que tínhamos escrito também no primeiro ponto, que é esta reforma laboral não constava do programa da AD. Pois não. É outra coisa, Exatamente. em que alguns Se partidos calhar não são... tinham sido eleitos. É outra coisa em que alguns partidos são zeiros e zezeiros, que é as eleições foram no dia 18 de maio deste ano. Nós não estamos a falar de eleições que aconteceram há 3 ou 4 anos e as circunstâncias do mundo e do país mudaram. Não mudaram. Nós estamos com um desemprego baixo, historicamente baixo. Estamos com níveis de desemprego baixos. Não estamos com questões assim tão importantes para resolver, tanto não estamos que a AD não colocou no seu programa de governo. E de repente, 2 meses depois das eleições, aparecem 100 medidas que visam revolucionar as formas de contratação de A minha trabalho. mãezinha dizia-me que com vinagre não se apanha moscas, capaz. Pois, mas eu acho que com falta de verdade, a única coisa que se vai apanhar vai ser um grande desgosto, pelo menos para quem gosta da democracia. Porque mais cedo ou mais tarde, o caminho que estamos a trilhar é aquele que vai destruir a democracia. Porque no dia em que os eleitores deixarem todos de acreditar em nós já aqui dissemos, metade já não participam em regra. Se qualquer dia deixarem de acreditar naquilo que os políticos dizem, quer dizer, os programas eleitorais são um não é compromisso esse. fundamental. Meia dúzia de pessoas colocarem um governo ou uma Câmara. O objetivo eu não sei de quem, o meu não. O meu objetivo é que as pessoas reconheçam programas eleitorais. Quem empurra para isso? Isso talvez seja, mas o meu objetivo é que os programas eleitorais traduzam vontades políticas, até de preferência
diferenciadas e que permitam que os eleitores escolham em consciência o caminho que querem seguir. E que os partidos se responsabilizem por seguir uma determinada linha política a seguir aos períodos eleitorais. Porque esta coisa, escrevermos um programa e a seguir damos uma volta de 180 graus e vamos fazer o caminho todo ao contrário daquilo que andámos a dizer, é uma questão que pode proteger alguns interesses momentaneamente. Eu hoje Mas eu gosto de irónica, história de eu hoje estou democracia. com veia irónica. Havia muito mais votos se pudéssemos votar através de gostos no Facebook. Talvez, mas eu acho que isso é um sintoma. Havia 100% de participação. Mas isso, não sei se havia 100%, tenho dúvidas sobre isso, mas isso é um sintoma de muita fragilidade da nossa participação cívica a vários menos que níveis. A vários Eu níveis. pessoalmente acho que já acontece, penso nos Açores e acontece em muitos países, acho que um voto de um partido qualquer que não elege ninguém em Viseu ou em Vila Real de Trás-os-Montes devia entrar num círculo de compensação, porque é diferente. Claro. Eu, por exemplo, se calhar, se estiver em Bragança, tenho um sentido de voto diferente que se estiver em Setúbal, Claro. porque sei que o meu voto em Bragança não vai andar nem para trás nem para a frente, que em Setúbal pode andar para trás e para a frente. Vias com bons olhos o círculo eleitoral único. Não, Resolvia o problema. não. Via com bons olhos um círculo eleitoral de compensação em que os votos que não foram para eleger ninguém, e às vezes estamos aqui a falar de partidos que ficam separados por meia dúzia de votos, não o elegem, e o outro que tem mais de uma dúzia de votos elegeu uma pessoa, e esses votos de quem não elegeu ia para o tal círculo de compensação. E acho que também era uma maneira, se calhar, de alguns partidos que não estão representados em alguns sítios poderem entrar. Por exemplo, nós temos um caso nestas últimas eleições que é importante de estudo, que é o JPP. O JPP, além das câmaras, além da Câmara que tem lá na Madeira e das freguesias, consegue eleger no círculo eleitoral da Madeira um elemento para a Assembleia da República. E, portanto, eu acho que o círculo, os tais votos que não contam, o tal círculo de compensação, como se chama, talvez também fosse uma maneira, não quer dizer que seja de cativar, porque quem quer votar vai votar. Mas se calhar era uma maneira de se ver uma outra perspectiva a este programa, a esta distribuição eleitoral. Até porque temos círculos eleitorais onde que só elegem 2 deputados. 2 deputados. No caso de Porto Alegre, por exemplo. Por exemplo. Porto Alegre, Avancemos, estamos mesmo nos minutos finais. Mas esta hoje ficou-me atravessada. Podemos pedir uma compensação ao árbitro. Olha, Já que estamos a falar de arbitragens. Não, porque as pessoas depois chegam a uma certa altura que desligam, portanto não vale. No Web Summit, o Ministro Adjunto e da Reforma de Estado confirmou que a nova Agenda Nacional de Inteligência Artificial será apresentada em breve. O Governo quer acelerar a transformação digital e colocar Portugal no mapa da inteligência artificial e pretende dar a cada aluno um tutor de IA que ouve, orienta e inspira a aprendizagem nas escolas. Bom, enquanto alguns países começam a voltar aos livros e sabendo nós que a maioria das escolas, os computadores são de há 300 anos e não funcionam e depois ainda por cima os paizinhos têm que arranjar, pagar o estrago, que foi um natural do desuso, mas pronto. Nós temos que ser campeões de alguma coisa, vamos ser campeões da inteligência artificial, Luís. Eu acho que nós não temos que ser campeões de coisa nenhuma. Nós podemos ter desígnios e caminhos para seguir. Não me parece que será um bom caminho? Eu acho que é um percurso que vai ser inevitável. Ou seja, a inteligência artificial existe e, portanto, ignorá-la é um erro. Fazer dela o alfa e o ômega das respostas para os nossos problemas é um erro ainda maior. E nos países que estamos era a prioridade? Não, no momento em que estamos não é a prioridade, e no caso concreto que referiste, devia haver até algum recato em dizer que vamos ter um tutor para cada aluno, inteligência artificial, para motivar, para ensinar, seja para o que for, quando nem sequer conseguimos garantir que todos os alunos têm professores nas salas de aula. Um tutor que ouve, orienta e inspira. Sim, e um professor, se calhar, não para todas as turmas.
Não era, se calhar, começar pelo básico. Dava um bocado mais jeito. Dava mais jeito a haver um professor, a haver condições. Nós não precisamos de ir mais longe. Nós temos uma escola. Eu vou dar um exemplo, mas podia dar mais. Escola Básica Mário Madeira, na Pontilha. Eu peço desculpa. Enquanto nós temos equipamentos escolares que não têm condições objetivas hoje para ser equipamentos escolares que sirvam à população. Andei lá há 55 anos Pronto. ou 60 e não mudou muito. Pronto. Obrigado. Pronto. Andámos no mesmo. Obrigado por corroborar. E nós bem podemos pedir Faz agora 60 anos. nós bem podemos pedir a qualquer programa de inteligência artificial que ele não vai mudar a escola. E, portanto, ou há vontade política de melhorar as coisas, ou aquela infraestrutura não evolui. E quem diz aquela infraestrutura diz as pessoas lá dentro. Eu acho que a inteligência artificial não é um mecanismo que deve ser ignorado. Acho que os jovens, as crianças e os alunos devem aprender a trabalhar com a inteligência artificial. Não te assustes. Não sou... É assim, preocupa-me como todos os desenvolvimentos tecnológicos têm muitos riscos. Tem, sem dúvida alguma. Ignorar esse desenvolvimento é um risco ainda maior. Eu acho que devem ser ensinados. Agora, e devemos pensar, discutir, refletir, criar mecanismos de regulação para a sua utilização, como é evidente, porque há questões muito complexas de produção de informação. Assustador. Te perguntas uma coisa ao copiloto, por exemplo, da Microsoft ou ao Gemini da Google e 2 segundos depois tens uma resposta. Não sei se é certa, mas está lá. Pois é isso, ou seja, é essa a ideia, porque voltamos ao mesmo, falta-nos aqui uma questão que é o conhecimento e o fator humano para validar se a resposta é certa ou não. E esse nunca vai desaparecer. Tal como, por exemplo, a produção de vídeos de informação que pode se transformar numa arma brutal. A capacidade de produzir informação por inteligência artificial e fazê-la passar por informação completamente fidedigna. Por o Luís Santos a falar com a cara dele e com a voz dele. Exatamente. E a dizer que um determinado partido é a melhor solução para o país e um determinado líder é que deviam votar nele nas presidenciais a 18 de janeiro. Exato. Por exemplo, já vez se alguém fizesse isto, o problema é que não íamos ter, de facto toda a gente ia perceber que era falsa à primeira, mas fora de brincadeiras, tudo isto pode acontecer e com assuntos bem mais sérios e com mecanismos que não sejam detectáveis e que não sejam fáceis de distinguir o que é a realidade do que é a inteligência artificial. Agora, tudo isto tem que ser discutido. Tudo isto deve ser... Agora, se perguntaste se é a prioridade, não é, e muito menos é a prioridade no setor da educação. Quando nós vemos os problemas que temos, nós podemos falar de outro problema. Nós temos uma questão que é a integração de jovens oriundos de diferentes nacionalidades. Por exemplo, é uma questão que temos no nosso concelho em várias escolas. E com isto não estou exatamente nos antigos... Tens a secundária de Odivelas com o maior número de nacionalidades do país. Isso. Ou seja, isto é um desafio gigante. Isto não se resolve, isto não se resolve com a inteligência artificial. Ou o apoio aos alunos com necessidades educativas específicas. Não se resolve com inteligência artificial. Resolve-se com profissionais e com profissionais qualificados nas escolas. É com isto que se resolve. E, portanto, se depois podemos utilizar a inteligência artificial para nos ajudar para facilitar, claro que sim, como é evidente. O mecanismo, se existe, nós devemos utilizá-lo. Agora, não é a panaceia. E, portanto, faz-me alguma impressão e fez-me mesmo muita impressão ouvir falar nessa... Mas brilhou na abertura do Web Summit com estas revoluções. Pois os brilhos da Web Summit bem saem caros em Lisboa e bem sabemos como é que eles têm sido pagos e se calhar infelizmente à custa de alguns orçamentos que foram desviados e outros acontecimentos trágicos poderão ter acontecido porque há quem tenha prioridades de brilhar e há quem tenha a prioridade de querer resolver os problemas da vida das pessoas. E aquilo que me pareceu é que de facto quis fazer um brilharete para um momento específico, para um momento mediático, mas de facto não se projetou nenhuma solução em concreto. E falar nisso na educação é isso que eu volto a dizer. É que ter um tutor quando não há professores, peço desculpa, mas alguém tem aqui as prioridades muito invertidas. Daniel. Bom, eu acho que efetivamente a inteligência artificial para mim é só mais uma ferramenta. Para os miúdos tirarem partido. Miúdos e nós hoje em dia também tiramos partido da ferramenta. Ajuda muito na pesquisa. Ajudam em algumas coisas. Se não fosse para melhorar também, não tinha este sucesso. Relativamente às propostas do Governo para isto, além daquilo que já foi dito aqui, eles também planeiam implementar isso noutras áreas, como por exemplo, ao nível de projetos piloto nas escolas, nas áreas da justiça, de evasão fiscal, programação, robótica, portanto,
Eles querem alavancar daqui, fazendo disto... Melhorar. não é melhorar, aquilo basicamente é eles quererem dizer que estão a alavancar o país naquilo que é a pegada digital, aquilo que é a evolução tecnológica. Isto é um brilharete que o PSD está a fazer, neste caso o governo AD. Mas não é nada mais do que isso. Não vai trazer, como o Rui disse, desculpa, agora vou lembrar do Rui. Não há O problema. Luís joga na mesma equipa. O Luís disse, e bem, falta 5 professores, falta escolas mais bem equipadas. Mas isso da escola aí da Pontinha que referiste, isso aí é só falar da Câmara Municipal. O executivo da Câmara Municipal já fez tantas escolas novas e deixou aquela área para o. Se tivesse cá o nosso saudoso João Carvalho, isto era já aqui um problema. E ele tem razão aí nisso. Não gosto da palavra saúde de João Carvalho. Pronto, É só o porque nosso temos saudades dele. caro João Carvalho. Não é isso, não é isso. É que pode ter. Não, eu gosto do João Carvalho. Não é isso. Então. Esquece. Ok, pronto, vamos passar à frente. Mas basicamente é mais um show-off do governo e um fogo de artifício e pouco mais do que isso, porque o mundo está muito rápido e nós temos efetivamente que acompanhar. Portanto, nós não estamos na linha da frente de nada, nós estamos a acompanhar aquilo que é a evolução natural. Portanto, nós também não podemos perder este comboio. Obviamente que, aproveitando que a Web Summit é feita aqui, claro, o governo que está neste momento vai aproveitar isso como os anteriores aproveitaram. Seja qual for o momento. É nada mais do que isso. Mas relativamente às imagens de... às imagens de inteligência artificial que se vê por aí, também vi umas interessantes sobre uns cruzeiros que fizeram pelo Mediterrâneo, muito interessantes, achei piada, serviu imenso. Verdadeiras e falsas. Foste logo Sobre isso, houve verdadeiras e falsas. Mas esse é Não, eu falei de um cruzeiro. Falei de um cruzeiro. Claro, toda a gente percebeu. Falei de um cruzeiro, aqui há fair play, de um cruzeiro que se fez com escalas aqui, escalas ali e tal, depois caíam drones e coisas, e afinal eram flares, mas pronto. A inteligência artificial também produziu imagens dessas, que não são verdadeiras. Não é? Que é uma injustiça. Festas que não aconteceram. Isso, e outras que aconteceram. Pronto. Mas pronto, acontece, a inteligência artificial é uma ferramenta boa se for usada para o bem, como todas as outras, e má se for usada com intuições perversas. Uma faca pode cortar um bife e também pode cortar uma pessoa. E se tiver 2 bicos, então corta para os 2 lados. Disse. Zé Carlos. O governo convém arranjar um tema para não se falar dos outros temas. Não convém falar dos 7 milhões e tal que a Câmara de Lisboa deu para lá, mas que tirou do orçamento, por exemplo, da Carris e da sua manutenção. Da falta de pessoal que há, principalmente no setor da higiene urbana, dos carros de higiene urbana que estão paralisados porque não os mandam arranjar a tempo e não há depois os carros para fazer as voltas que são necessárias para que se efetue essa higiene urbana, das escolas que precisam de obras e de muitas outras coisas que esses 7 milhões. Estamos a falar de uma organização privada, pago a peso de ouro, que felizmente para Lisboa já deixa muito dinheiro aqui a nível de restauração e a nível de hotéis, e até houve uma queixa de pessoal que lá está estrangeiro, que os hotéis foram aumentados só nesta quadra, Especificamente para o evento. Para o evento. E, É um mercado, senhores, é um mercado. É um mercado, exatamente. E o que nós queremos é desviar esta atenção. E queremos ser campeões de algo. O que nós devíamos ser campeões, por exemplo, era que houvesse professores em todas as escolas. O que nós queríamos ser campeões é que, por exemplo, ontem no público, veio uma criança autista que mora no concelho de Vila Franca de Xira, estava numa escola de Loures, acabou esse ciclo da escola de Loures e aguarda por uma inscrição em Lisboa. E já vamos em quase a meio de novembro. E a criança não tem acompanhamento. A sorte dela é que o pai e a mãe têm que trabalham em casa, se assim se pode chamar, e que, portanto, dão-lhe... Mas não é a mesma coisa. Isso é que é preocupante. O preocupante é nós vermos escolas a fechar. O preocupante é nós vermos, se calhar, muitos outros problemas que, enquanto se faz estes show-offs, quando falamos de show-offs, não é os únicos. Porque quando há algum problema, tenta-se criar logo ali um show-off para que o outro problema seja abafado. E, portanto,
Para mim, campeões, nós somos campeões, na maioria dos casos, em muitas outras áreas. Temos excelentes profissionais, reconhecidos por todo o mundo, por isso é que se calhar... Todo o mundo, não. Sim, em todo o mundo, Menos Portugal. menos Portugal. Por isso é que se calhar os Tem nossos... saído daqui para Alguns dos nossos médicos que ganhavam cá 1000 e tal euros foram, por exemplo, como eu que conheço um caso pessoal, foi para a Suíça ganhar 5 vezes mais. 5 vezes mais. E quando estamos a falar de médicos, estamos a falar de outras áreas profissionais, até na área do desporto, um dos principais... Mão de obra qualificada. Exatamente. Pessoas extremamente inteligentes. Temos campeões noutras coisas. Áreas desportivas, áreas culturais. Temos, se calhar, dos melhores artistas que há em todo o mundo, em várias áreas. Seja nas belas artes, seja na pintura, seja no que for. Isso é que nós temos de ser campeões. Se me dissessem assim, vamos ser campeões na questão do ensino, de haver professores em todas as escolas, a todos os tempos. Haver acompanhamento das crianças com ensino especial. Isso é que éramos campeões. Se tivéssemos uma taxa, como alguns países nórdicos têm em algumas destas áreas. Por exemplo, há vários países que nem na universidade pagam. E o governo ainda aumentou agora portanto, a mensalidade das propinas das universidades. E, portanto, queremos ser campeões. Agora, disseram, a inteligência serve, nós temos de acompanhar. Eu não sou muito de computadores e de nets, sinceramente não sou muito, mas compreendo que o mundo está... Agora, não podemos também utilizar a inteligência artificial, não sabemos se depois é verdade ou mentira aquela situação, se aquela cara ou aquele episódio é real ou não é real. Portanto, aqui também há... E as pessoas agora são muito, como é dizer, têm um grande consumo, para não dizer outro palavrão, das questões das nets. E às vezes aparece... E eu costumo dizer, já os nossos velhinhos diziam, os meus estimados pais, e não só, que uma mentira passada muitas vezes é depois uma verdade. Torna-se verdade. E isso é um grande perigo. Também já ouvi o contrário. Não. Já ouvi. Mesmo que diga uma mentira muitas vezes não passa a ser verdade. Mas o ditado é como Eu estou a dizer o que ouvi. Podemos... Nós somos campeões nas boas intenções. Isso. Porque também às vezes acontece as conversas. Aquela conversa começa assim, depois acrescenta passa um ponto, ali, depois acrescenta um ponto. Isso também é verdade. Mas, Quem houve um conto acrescenta um ponto. agora, esta questão da inteligência artificial pode ajudar em algumas situações. Eu, por exemplo, eu vou contar uma coisa que eu não sou nada disso. No outro dia, tenho uma filha minha que teve muito rápido, teve uma intervenção cirúrgica. Eu fui buscar ao final da intervenção cirúrgica, ele precisava de aviar uns medicamentos e eu fui a uma farmácia da zona de onde ela mora. Entrei na farmácia, eu levava a receita dela, ela tinha-me passado a receita. E eu vejo a senhora a mexer no computador e depois vejo os medicamentos sozinhos a virem. Eu fiquei ali um bocado perplexo. O que é isto? Então, tem um robô, aquela farmácia, que vai buscar os medicamentos e os medicamentos vêm por uma rampa de descida. Portanto, reparem bem, quer dizer, aquilo, eu não estou a dizer que é mau, estou a dizer que até em termos de rapidez e em termos de viáveis Exato. e ser E em fiáveis, termos do patrão pagar menos ordenado. não sei quanto, mas agora reparem bem o outro lado. Se calhar em vez de ter 4 funcionários, só tem 3. Exatamente. Ou só tem 2. O robô se calhar arruma os medicamentos todos. Eu fiquei assim um bocado preso. E um bocado, posso-vos dizer que disse assim, então, mas eu já sabia os medicamentos que eu queria. Não, nós temos este sistema, depois traz-nos o... Então aquilo desceu pela escada, ela meteu lá no computador, ou onde foi o medicamento que é, e os medicamentos vieram certinhos. Depois eu fui confirmar. Claro, não. E vieram certinhos. Não sei se já vos aconteceu isto alguma vez a vocês. Nas farmácias não. Mas aconteceu numa farmácia. É aqui na Roja. Não é no nosso Na conselho. Roja há uma assim. É aqui também já no conselho, exatamente. Também já, mas foi fora do nosso paras conselho. o carro e é tipo... Também tem o drive. Também tem o drive, Mas não é mesmo para na medicamentos, farmácia. é para coisas mais lúdicas. Mesmo na farmácia, a farmácia E funciona. algumas é depois das 24 horas. Não, é fora aqui do conselho, é no conselho do teu Isaltino, como se costuma lá dizer. Podemos despedir-nos. Deixa-me só dar uma nota rapidíssima Vamos sobre... para a hora e meia, claro. Está bem, mas sobre a inteligência artificial, só passar a mão pelo moderador, porque eu acho que uma das questões que alguma gente tem a ilusão de que a inteligência artificial
vai acabar, é com o papel do jornalismo. E eu acho que, ao contrário, a inteligência artificial lança-nos ainda mais o desafio e a necessidade de bom jornalismo e de bom jornalismo. Isso era um tema para um outro programa. Eu acho que isso daria, isso daria para E vai ser. Mas eu gostava de deixar esta até nota está que estamos a agendado, falar Aquela dela. questão, cada vez Vou trazer um compra menos- capacete e um taco de beisebol. cada vez compra menos jornais e é a net que é o nosso jornal. Mas a imprensa também sai, os jornais, o público, todos os jornais saem nas redes sociais, na net. Quem quiser, hoje em dia o papel físico não. 90% das assinaturas de jornais estão na net já. Claro. Bom, caríssimos amigos, alguma coisa importante ou podemos fechar a porta? Todas as coisas Boa noite. Foi um gosto. Foi um gosto e até 2 a 15 dias contamos convosco lá do outro lado. E assim chegamos ao fim deste Informalidades. Espero que tenham tanto gosto em estar-nos a ver como nós tivemos em fazê-lo. Vamos voltar no Informalidades Feminino na próxima semana e de hoje a 15 cá estamos e possivelmente com estreias VIP. Até para a semana, até para 15 dias. Muito obrigado pela vossa paciência e pela vossa companhia. Boa noite.